Olá, muito boa tarde para você que nos assiste. Tema jurídico aqui no Consulta ao Doutor. Hoje vamos falar sobre o planejamento jurídico e você imagina que não precisa fazer um planejamento jurídico? Olha, ele se aplica aí em várias esferas, né? Você pode fazer um planejamento jurídico estratégico nas áreas comercial, na área civil, na imobiliária, na área do direito imobiliário, direito de família também. Então tem bastante coisa para a gente aprender aqui no Consulta ao Doutor. Muitos se tornaram empresários, né? Pessoas que jamais imaginaram e por conta da necessidade se viram ali quase que obrigados de verdade a se tornarem empresários e não é fácil. Uma série de regras precisam ser observadas, né? A questão do contrato social também, como é que se contratam os funcionários, né? Como fazer sem capital também para você atingir o objetivo. Tem questão de zoneamento, olha. É um mundo a ser explorado aqui, falar sobre o planejamento jurídico. Aproveita a oportunidade para ligar para cá e fazer a sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor. facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram tem um story, um videozinho que eu acabei de gravar falando sobre o nosso tema, já apresentando a nossa convidada. Aproveita, então vai lá, comente. Você que gosta do Instagram, quer saber mais dos bastidores, @TVHit. E para nos assistir através da plataforma do YouTube é bem fácil. O canal é Hit TV, lá no YouTube, se inscreva, ative as notificações. A todo momento você pode estar assistindo a um outro programa, você é avisado do programa que está no ar, ao vivo. E aí você pode escolher se você assiste a nossa programação de maneira simultânea, se você assiste aquilo que já está lá na nossa biblioteca, que está recheada de programas excelentes. Hoje eu tenho o prazer de receber a doutora Adriana Camilo, advogada. Ela é especialista em planejamento jurídico estratégico, tem bastante experiência nas áreas empresarial, civil, imobiliário e no direito de família também. Doutora, um prazer, uma alegria te receber aqui. Obrigada. Denise, o prazer é meu, eu agradeço o convite, é um prazer te conhecer pessoalmente. Prazer é meu, doutora, prazer é nosso em aprender com você, porque antes aqui do programa começar, a gente conversava sobre o tema, né? A princípio ele parece mesmo ser mais complexo, é algo que a gente não imagina que se faz e no dia a dia a gente acaba fazendo sem saber que se trata de um planejamento jurídico, né? O próprio casamento, né? Não deixa de ser um contrato. Exatamente. Né? Na prática é um contrato mesmo. É um contrato, né? A gente escolhe a questão do regime de bens e ainda que a gente não escolha, tá escolhido. Porque tem um que está valendo e a gente vai chegar nessa área para contar também, explicar um pouquinho aí o que muda e por que é importante pensar em tudo isso. Vamos começar, doutora? Explica para a gente então do que se trata o planejamento jurídico. Denise, primeiro que a gente pensa em planejamento, ele envolve todas as áreas. Planejamento jurídico com empresa, a gente precisa pensar no direito civil, voltado para ela, precisamos pensar no direito tributário voltado para ela. Primeiro você conhece qual que é o segmento, qual que é a área de atuação dessa empresa e junto disso a gente olha todos os regulamentos, toda a legislação brasileira que se aplica nesse segmento da empresa. Então, junto disso você vai pensar na propriedade intelectual, vamos pensar também no direito trabalhista, na gestão contratual. Então, a partir do ramo de atuação do segmento dessa nova empresa ou dessa empresa que já está atuando há algum tempo, vamos pegar toda a legislação que pode ter algum reflexo, que pode influenciar de alguma forma e traçar um plano para que ela ajude, para que essa empresa, se não está saudável, se torne uma empresa saudável, para cuidar do cenário dela atual e também para o cenário futuro. Ao contrário do que as pessoas pensam, não é só para os maiores esse planejamento, né? Pensando aqui na questão empresarial, não é só para os maiores. Inclusive, você ajuda a saúde da sua empresa novata, iniciando agora, e mesmo que ela seja minúscula, você favorece para que ela tenha saúde, porque a maioria fecha as portas até os 2 anos de vida, né? Você favorece isso tendo esse planejamento. E não é necessário
contratar, você ter dentro do seu prédio, por exemplo, da empresa, ou trabalhando ali na mesa ao lado um advogado, tem modalidades que a gente pode fazer também, né? Exatamente. Um planejamento ele se aplica tanto para um empresário individual, para um micro, para uma empresa de médio porte ou para uma empresa de grande porte. Não importa o tamanho, se ela tem um funcionário, 10 funcionários, 20 funcionários. Isso não faz diferença, porque toda empresa ela está sujeita à legislação brasileira. Então, independente do porte dela, seja financeiro, seja em número de funcionários, ela precisa obedecer essas legislações. E é verdade, 1 em cada 5 empresas fecham as portas em menos de 2 anos. Então, se o empresário, o empreendedor, antes de iniciar esse trabalho, criar um planejamento aliado, o planejamento jurídico, de marketing, o financeiro, vai diminuir esse risco. É difícil a gente falar e nem é seguro falar que você vai zerar, isentar. Isso nós não podemos, mas você vai diminuir essa possibilidade. Ela continua existindo, mas você já avaliou aqueles riscos futuros, trouxe ele para o presente, se antevê, se precaveu e já toma as medidas necessárias. Então, quando chegar aquele momento que um risco te colocaria numa situação difícil, você já está preparado e você já tem a medida, a ação correta para aplicar naquele momento. Perfeito. E aqui você falando, com a sua fala, eu lembrei em como isso se aplica, essa questão do planejamento, essa coleta de informações do direito imobiliário também, na hora de comprar um imóvel, que é o sonho da maioria dos brasileiros, né? De repente você quer comprar e a primeira questão que a pessoa que está vendendo pensa é no sinal, que é o primeiro, né, o valor que você dá ali para segurar, para garantir aquela transação, né? E às vezes a pessoa, quem falou que ela é dona do imóvel? Né? Quem falou que aquele imóvel pode ser vendido? A questão de segurança está muito aqui no planejamento, né? Exato, é evitar que esse sonho da casa própria, ter um local para a família e tudo mais, se torne um pesadelo. É verificar a matrícula do imóvel, se não tem nenhum gravame nela, se esse imóvel já não está penhorado numa ação civil, trabalhista, que seja, que tenha preferência, pedir as certidões dos proprietários, porque você não pensa só no imóvel em si, você tem que pensar nos proprietários também, que a depender da dívida, da situação dele, vai atingir todo o patrimônio do pretenso ou do pressuposto proprietário. E igual você falou, nem sempre aquela pessoa que está anunciando aquele imóvel é realmente proprietário. Perfeito. Enquanto você não vê a matrícula, solicitar certidões nos cartórios competentes, você não consegue ter essa certeza. E evitar que o sonho se torne um pesadelo é planejando. Quanto tempo eu vou precisar para verificar todas as certidões? Quanto tempo eu vou precisar para consultar nos órgãos qual a situação desse proprietário, qual a situação desse imóvel. Não simplesmente é difícil, porque é um sonho, é aquele momento. E é claro que quem está ali comprando, a gente imagina que está na maior boa-fé, na maior boa vontade, você quer simplesmente garantir que seu sonho se realize, né? Mas para a justiça, se a gente não se precaver, a gente pode passar por laranja se algo acontecer de errado, né? Exato, a gente não pode alegar o desconhecimento da lei. E ela já traz para todos nós quais são as condições para você adquirir um imóvel. Se você ignora isso, é um prejuízo futuro e você não pode alegar que não sabia. Então, consulte sempre, se não tem o conhecimento, que é normal, a gente sabe, consulte alguém que possa te ajudar. Como você falou, nem sempre o custo é alto, procura no seu ciclo, pesquisa. Você vai encontrar um profissional que tenha um serviço de qualidade e com preço acessível. Igual você disse no início, a gente não precisa ter uma equipe inteira contigo. Às vezes você contrata uma consultoria, uma assessoria pontual para aquele item específico. E você consegue ser bem assessorado a um custo que não vai te trazer prejuízos, obviamente, e conseguir realizar seu sonho sem tornar isso um pesadelo, prejudicando toda a família e tudo mais. Que depois, se dá algo errado, pode até cancelar essa venda e a pessoa que comprou ali desavisado sai no prejuízo, Sim, né? São as letras miúdas do contrato. O risco da evicção, ele está ciente dela e assinou. Então, depois não pode alegar que não sabia. Aliás,
antes da gente aprofundar mais aqui na questão desse planejamento para as empresas, visto que hoje muitas pessoas que nunca tinham imaginado, às vezes eles não têm essa veia empreendedora, não nasceram para isso, não têm isso, mas precisaram abrir o próprio negócio. Antes da gente entrar nessa questão, você falou das letras miúdas. E todos nós assinamos vários contratos todo dia, quase, né? Então, você vai fazer um mensal aí no estacionamento, um contrato mensal para estacionar o seu carro, você assina um contrato. A telefonia, né, que a gente tem móvel, que tem portabilidade, hoje a gente pode mudar, nós estamos, né, sempre assinando novos contratos. E a maioria deles... Um plano de saúde, por exemplo, às vezes o corretor já assinalou tudo ali para você. Se é verdade ou se não é, ele já assinou tudo, pois tudo que não. E às vezes você queria dar uma particularidade ali, você queria falar, né? Não, eu tive aqui esse problema, eu quero anotar, mas já não tem mais espaço, porque ele já preencheu, só tá ali para você assinar. Quando ele dá tempo para você fazer essa leitura. Porque, não, olha, eu vou te contar, tá escrito isso. Isso já aconteceu comigo várias vezes, até no contrato do dia a dia, assinar lá do buffet do casamento. Não, eu preciso ler, eu falei, eu preciso ler. Eu vou ler tudo, né? Eu sei que você está me falando a verdade, mas eu preciso ler, né? É nossa responsabilidade também fazer a leitura e questionar se a gente não entender, porque nesses contratos, especialmente esses de adesão que a gente não questiona antes de dar alguma coisa errada, só questiona depois, né? Nesses que já estão prontos, que não tem discussão, tem um monte de termos ali que de fato a gente não sabe e a gente não é obrigado a saber. Explica um pouquinho pra gente. Essa sua postura com o contrato do casamento, apesar daquele momento todo emocionante, tem que ler, né? É a postura correta. Claro. Aguarde um momento, eu preciso fazer a leitura, solicita até para a pessoa, eu te encaminho esse contrato com antecedência para você ler na tranquilidade da sua casa, porque naquele momento, muita pressão, todo mundo está correndo com pouco tempo, é muita pressão para assinar, para fechar o negócio. As pessoas têm uma vida muito corrida. Ok, entendemos isso. Então, me encaminha esse contrato antes para que eu faça a leitura, consulte alguém caso eu tenha dúvidas, porque os contratos eles têm termos que não são comuns no dia a dia das pessoas. Isso é normal. Cada caso é um caso. Eu não vou entender todas as letras miúdas do contrato. Então, deixa eu consultar alguém para me ajudar. Liga para alguém, procura um profissional que ele vai te orientar, esclarecer as suas dúvidas. Temos os contratos de adesões. É difícil você conseguir negociar algumas cláusulas, mas se você questionar, você já deixa de resguardo que você apontou a sua discordância com aquele item. Se você realmente entendeu, viu que aquela cláusula te prejudica, não te dá a segurança que você está buscando, não assina o contrato, procura uma outra empresa, procura uma outra prestadora de serviço. Mas se você não tem a ciência, você nem consegue se precaver dessa forma. Eu tenho um preciosismo com a língua portuguesa. E conforme está escrito no contrato, você fica sujeito a interpretações. Uma vírgula fora do lugar, exato, você muda totalmente o sentido da frase. E às vezes não era aquilo. A pessoa escreveu, ela quis dizer, né, certo. Mas um mínimo de uma inobservância ali, você não observou perfeitamente a pontuação, dá margem para a interpretação. E a gente sabe que muitas questões são resolvidas nas brechas, né? Exatamente. Uma vírgula fora do lugar muda completamente o sentido, o significado. Às vezes nem abre a interpretação. Ela está em outro local e você leu correndo, não se atentou a isso. Perfeito. E a vírgula fora do lugar vai mudar completamente o sentido. E nem chega a abrir a interpretação, porque está exatamente escrito lá. E você pensar nisso também, nos contratos e tudo mais, tem contratos que nem estão escritos, são contratos de fato. A gente precisa se precaver muito em relação a isso. Eu converso com você, nós fizemos um acordo, né? Você me locou a sua casa, por exemplo, eu vou te pagar todo dia 10 o aluguel do seu imóvel. E não precisa ter contrato escrito, né? Não precisa. Daqui 3 meses eu deixo de pagar o aluguel para você. É um risco muito grande essas situações, mas elas existem. Então, se precaver. Um contrato é simples, não é uma coisa morosa para se fazer e nem onerosa, tanto quanto se você for pensar numa ação judicial para resolver isso depois.
em comparação, não fica tão custoso. A gente entende a situação, é um custo, é um dinheiro a mais que às vezes as pessoas não fez o planejamento e colocou no custo, mas ele é necessário, é uma precaução. Trabalhar com o preventivo é sempre a melhor opção, a mais segura, a mais tranquila. Nessa questão do aluguel, chamou a atenção porque eu sei que realmente não precisa ter papel escrito e assinado, né? Mas entre fazer verbalmente, então a gente tem várias linhas, você pode fazer verbalmente, que vale também, apesar de ser o risco. Não é a linha correta. Isso, não é o adequado, não é o ideal. Nenhum advogado recomenda que se faça dessa forma. Você pode fazer com o advogado, que aí, claro, você tem o custo do advogado, afinal, esse é o serviço dele, né? Esse é o trabalho dele, ele vive disso. E você tem a linha do meio, que de repente, olha, vamos só colocar no papel que a gente está conversando aqui? Não precisa nem ser no computador. Não precisa. É melhor do que ser verbal. Pode ser escrito. Vamos lá, pagamento todo dia 10, o valor é tal. Você escreve tudo isso, estamos de acordo, assinam, e isso é melhor do que ser verbal. Nós temos, igual você falou, as 3 opções. Aquele totalmente informal, sem nenhum registro, que é só o aperto de mão. Temos a possibilidade do próprio locador ou próprio locatário pegar uma folha de sulfite, colocar os itens, tudo bem. E a terceira opção, que é a mais indicada, que você vai ter profissionais preparados para isso, tanto um profissional pelo proprietário e outro pelo locador, para deixar a situação bem tranquila para os dois lados, cada um confiando no seu profissional. Mas nas 3 opções, se você não estiver em condições, seja lá por qualquer motivo, de contratar esses profissionais, faça. Coloca as condições básicas, coloca. Não é o ideal, mas já te precaver de alguma forma. A data de vencimento, se eu não tenho isso escrito, como é que você cobra? Eu vou alegar que você está com o seu aluguel atrasado. Então, não é o ideal é o contrato feito por profissionais para se atentar a todas as cláusulas, porque aqui nós estamos aí três itens básicos, mas tem muitas outras questões além disso. Multa, tempo de liberação do imóvel, benfeitorias, tem muitos outros itens. Tá? Então, o ideal que todos nós orientamos é faça com um profissional. Mas, no mínimo, tenha as cláusulas básicas de vencimento, preço, duração do contrato, bem definido e esclarecido entre os dois, o proprietário e o locatário. Perfeito. Vamos voltar lá na questão das empresas, porque muita gente que nem imaginava ter uma empresa hoje tem. Algumas com muita prosperidade, outras naquela corda bamba que acontece geralmente nos primeiros meses, os primeiros anos, onde você muitas vezes nem dividiu o que é a pessoa física da pessoa jurídica. Às vezes você só tem uma conta jurídica porque precisou abrir uma conta jurídica no banco, mas você mistura tudo, até a questão financeira. E a gente sabe, isso é bem complicado, porque às vezes você tem uma sociedade, querendo ou não, você tem que prestar conta. Exato. Né? Queria que você explicasse um pouquinho. Até antes de se abrir a empresa, a gente precisa enquadrá-la, né? Precisa saber a empresa do quê? O que eu preciso para abrir essa empresa? Eu posso abrir onde eu quero essa empresa? Explica um pouquinho desses detalhes, que na verdade não são detalhes. Não são. É como se fossem as letras miúdas do contrato. Parecem que não têm importância, mas vão fazer toda a diferença. E é exatamente isso. Antes mesmo de locar ou comprar a sede da sua empresa, você faz o planejamento. Tudo começa com uma ideia. O empreendedor, o empresário teve uma ideia de um produto, de uma prestação de serviço e vai colocar isso em prática. Não precisa fazer o seu planejamento antes. Faça o seu planejamento financeiro, o de marketing, o jurídico, o de vendas. Faça o planejamento. Isso, pensando no viés jurídico, você precisa pensar no enquadramento da sua empresa, qual que é o seu capital social, qual será o enquadramento, verificar junto à prefeitura o zoneamento para ver se aquele local que você sonhou em abrir a sua empresa é permitido, se não é só um bairro residencial, se você realmente pode abrir uma empresa naquela localização exata. Aí você pensa o contrato social. Os contadores normalmente fazem esse contrato social e perfeito, não tem nada de errado nisso. Mas você que vai determinar qual que é a divisão das suas cotas para a sua empresa, você que vai determinar o seu capital social. Então, você precisa de orientação, tanto de uma equipe financeira e dos contadores, quanto da equipe jurídica,
para definir essas questões. E tudo isso antes mesmo de decidir local ou comprar o local para abrir a sua empresa de fato. Pensando ainda antes dessa abertura de fato da empresa, o seu produto, ele é uma coisa nova no mercado? Já existe um produto similar? É um produto muito inovador? Você vai registrar a sua patente? Vai registrar a marca da sua empresa? Aliás, tem um processo para o registro de patente, né? Sim, o INPI, que é o órgão regulador, que faz todo esse processo administrativo para registro de marcas e patentes. Então, tudo isso precisa estar no planejamento antes mesmo da abertura, de fato, da empresa. Então, são pequenos e não tão pequenos detalhes que o empreendedor e o empresário precisa pensar. E, normalmente, igual você falou, as pessoas começam um negócio sem estar realmente preparadas. Ele conhece, sem dúvida nenhuma, muito bem o produto, a produção. Se pensar naquele produto, ele é a pessoa para falar com você sobre as condições, armazenamento, distribuição. Ele é a pessoa, ele sabe tudo do produto. Mas ele precisa de todas essas outras áreas trabalhando junto com ele. Porque só o desenvolvimento do produto não vai garantir a sobrevivência da empresa. Ele vai precisar do financeiro, para cuidar, para investir, para comprar material, mão de obra. Ele precisa do marketing para divulgar esse produto, a empresa dele. Ele precisa de nós, dos advogados, do jurídico, para cuidar da sua marca, da sua patente. Você vai comercializar, como você vai comercializar, quais os contratos você vai fazer com seus fornecedores, com os seus clientes, com os seus funcionários. Então, precisa de todo esse planejamento antes mesmo da abertura de fato da empresa. E isso é muito importante para evitar que esse empresário, que esse empreendedor faça parte daquele 1/5 que fecha as portas antes dos 2 anos. Perfeito. Por isso que hoje muitos empresários, né, e você disse bem, às vezes eles são de fato especialistas no que eles fazem. Exato. Se pensar naquela área, aquela pessoa, o nome que vem à cabeça. Exatamente. Hoje eles estão se tornando especialistas em negócios, né? Porque você precisa gerir bem o pessoal, né? Não existe uma boa empresa sem as pessoas trabalhando bem ali. Exatamente. Hoje a gente sabe que, de repente, você é o detentor da técnica, né? Se você não ensinar outras pessoas para fazer, você não vai conseguir ganhar dinheiro, né? Sim. Você precisa que outras pessoas façam. Exato, porque o intuito quando se abre uma empresa é não ser uma empresa de uma pessoa. Ele quer daqui X tempos no planejamento que ele fizer, crescer, expandir, abrir filiais e tudo mais. Então, ele precisa desde o início começar certo, trabalhando a equipe, desenvolvendo a equipe, para que ele se torne uma pessoa de negócios, para fazer a gestão. Por mais que seja difícil, às vezes, deixar a produção, o produto em si para ir para a gestão, isso é o empresário. Ele precisa coordenar toda essa equipe e que ela trabalhe como em sintonia, para tudo fluir. Porque se uma deixa de funcionar adequadamente, afeta diretamente as outras. Se o produto cai em qualidade, consequentemente a equipe de vendas vai ter problema. Se a equipe de vendas não faz um bom atendimento, de que vai adiantar eu ter um produto com boa qualidade? Se eu não consigo cumprir os contratos que faço com os meus fornecedores, com os meus clientes, eu vou conseguir novos clientes? A equipe de vendas terá problemas, meu estoque vai aumentar. Então, é um corpo. Todos os itens, todas as... Isso é importante. Tudo precisa funcionar em conjunto. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, queria que você fosse respondendo daqui. Faz diferença esse começar certo, inclusive para a chegada de investidores, né? Tem até hoje uma oferta grande de investidores que querem apostar, né, em empresas novas, as startups. Hoje a gente tem isso funcionando bem. Tem inclusive investidor que a praia é essa mesmo, né? Então ele está em todos os negócios ali que se parecem com o que ele domina mais. Queria que você falasse um pouquinho, inclusive para isso, pode um investidor, então claro, né?
ele começa, ele se interessa, mas por que não está ajustado? Não fez o pedido de patente, tem produto muito similar, não observou aquele detalhe que não detalhe. Isso faz diferença, inclusive, para a chegada. E olha que crescimento é ter um investidor, né? Explica um pouquinho enquanto eu chego até lá. Claro, faz total diferença, Denise, porque o investidor, a primeira coisa que ele vai olhar, que ele vai analisar quando vai investir num negócio novo, que ele está conhecendo ou que já faz parte do know-how dele, é o planejamento dessa empresa. Ele vai analisar se ela tem um planejamento jurídico, se ela tem um planejamento financeiro, qual que é a condição dela de atender o mercado. Se ela não está, começando lá no início, com um contrato social regularizado, passa o seguinte: se ela não tem os funcionários contratados da forma correta, se ela não tem um planejamento financeiro, é um risco muito grande. Ele não vai investir o dinheiro dele num negócio que tem um alto risco de não dar certo, de ter problemas futuros e dele não recuperar esse investimento dele, que afinal de contas, esse é o negócio dele, é um investimento. Ele não vai investir numa empresa nova ou que seja empresa já existente, que não tem uma boa probabilidade de ter uma vida saudável no futuro. Então, se a empresa que tem um negócio muito diferente, um produto inovador, se ela nem pediu o registro dessa patente, o investidor, pode-se dizer, quase que nenhum vai assumir um risco direto de investir nela enquanto não regularizar essa situação. Então, já vamos regularizar toda a situação da empresa, todo o planejamento, para quando chegar esse investidor ou for buscar esse investidor, não ter nenhum contratempo, não ter que dar um passo atrás para se organizar e estar no ponto de receber esse investimento, de aparecer no mercado para esses investidores. Então, tudo isso faz sim diferença, o planejamento é importante, ele vai agregar muito valor ao negócio da empresa e os investidores estão sempre de olho nisso. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo. Até já! Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor tem tema jurídico. A gente está aprendendo sobre o planejamento jurídico. Excelente oportunidade para você ligar para cá fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Participe também pelas redes sociais, facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque. No meu Instagram também espero por você, @Denise Luque. É só comentar o story, o videozinho lá, sabe? Que fica parecendo que tem vídeo lá circulando a minha fotinho, então vai lá, clica, comenta o que você está assistindo, já vem a pergunta e ela vai para o inbox, tá? Ela chega para mensagem particular, então não se preocupe. E aqui no Consulta ao Doutor não tem problema. Sempre que você quiser fazer uma pergunta, mas não quiser ser identificado, mande através das mensagens particulares. Minha convidada hoje é a doutora Adriana Camilo, advogada. Ela é especialista no assunto de hoje, especialista em planejamento jurídico estratégico e tem ampla experiência aí nessas áreas que a gente já citou: empresarial, civil, imobiliário e no direito de família também. Talvez não dê tempo da gente falar sobre tudo hoje, mas, doutora, volta que a gente trata do que faltar numa próxima ocasião. Doutora, quando se pensa numa empresa, de cara, ninguém lembra do advogado, mas de cara a pessoa pensa que tem que ter um contador. Quem é a figura do contador? E quem é a figura do advogado? Então, às vezes a gente acha que está contratando só um contador e, na verdade, na empresa de contabilidade você tem assessoria jurídica. Conta um pouquinho pra gente. Claro. Normalmente é exatamente isso. As pessoas pensam primeiro no contador por causa do contrato social. Preciso fazer o meu contrato social, levar para a junta, para registrar e tudo mais. O contador é o profissional indicado para cuidar da abertura da empresa, desse início da pessoa jurídica da empresa. Porque até então ela só existe, é só um nome, é só uma ideia ainda. Então a existência jurídica da empresa, a abertura do contrato, o CNPJ na Receita Federal, tudo isso é responsabilidade e é o contador o profissional indicado para fazer isso. Atualmente, as contabilidades, sim, estão se equipando, elas têm equipes jurídicas para auxiliar, então, necessariamente, nem sempre, nesse momento de abertura, o empresário, o empreendedor, ele vai contratar um advogado e um contador, porque o contador, às vezes, já tem a equipe jurídica para auxiliar.
para entender as ramificações, toda a legislação que pode afetar essa nova empresa que ele está cuidando da abertura e da existência jurídica dela. Então, a gente tem a figura do contador, que vai trabalhar o desenvolvimento, a execução do contrato social e todos os outros itens que a empresa precisa, como CNPJ, inscrição municipal, inscrição estadual. Tudo isso o contador vai verificar qual que é o enquadramento dela, quais são os quinais que se encaixam e tudo mais. E tem o advogado que vai analisar o que eu tenho de decreto, o que eu tenho de lei, o que eu tenho de norma que vai influenciar na abertura dessa empresa. Essa empresa ela já pode existir, ela está adequada com as normas específicas de uma indústria de produtos químicos, por exemplo. Elas têm normas específicas para a existência e para que elas possam se tornar ativas. E esse é o papel do advogado. Perfeito. Vamos falar um pouquinho, depois que se deu a abertura, então, do negócio, né, quando a empresa está aberta, um trabalho enorme já aconteceu antes, mas existe uma preocupação com a parte trabalhista. Não se tem, a gente imagina, né, especialmente o que aconteceu bastante e ainda acontece muito, que é da pessoa se ver obrigada a abrir uma empresa para conseguir trabalhar, né? Então, o desemprego, ele gerou isso, né? Deu uma impulsionada aí para a abertura de empresas e a gente espera que as empresas permaneçam saudáveis, né? Que elas encontrem aí maneira de sobreviver e de se estabelecer e depois ficarem maravilhosas. Mas tem uma questão trabalhista, porque você precisa de funcionário. E aí você tem que ter um contrato de trabalho. E às vezes você não tem caixa ali para ter esse funcionário. Você precisa e você não tem o dinheiro. Como é que faz? Tem alguma estratégia? É nesse momento que começa o risco trabalhista para as empresas. Iniciou, o caixa é pequeno ainda, não pode investir alto. Funcionário, a gente sabe que tem os custos para fazer a contratação CLT, entendemos isso. Algumas empresas têm a possibilidade de fazer a terceirização desse serviço. Tem a nova legislação sobre a terceirização, que já não é tão nova mais, né? Mas, enfim, que existe, abre essa possibilidade de fazer uma contratação legalizada, sem aumentar tanto o custo para o empregador. Ele pode fazer essa terceirização da mão de obra, que teoricamente fica um pouco menos custosa. O que a gente pede e orienta que seja evitado são as estratagemas, as estratégias para burlar essa contratação. Não faça uma contratação do jeito que imagina que é possível, por causa do valor, porque a gente sabe que existem alguns mecanismos para ajudar nessa parte. É o comum, vou dar um exemplo que não ajuda e não sigam de jeito nenhum, não é o contrário, a gente preza pelo oposto disso. Tenho um caixa pequeno, vou abrir uma empresa, trago esse pretenso funcionário, esse futuro funcionário, esse funcionário na prática para o meu contrato social, como uma forma dele receber uma contraprestação pelo serviço, sem diretamente eu fazer o registro CLT, que é orientado, ou uma terceirização de mão de obra, dependendo do caso da empresa. É uma estratégia que algumas pessoas usam, não é orientado, porque você vai influenciar diretamente no seu contrato social. Tragam sim para o seu contrato. É ilegal fazer isso? Não é ilegal. Você tem o direito de trazer para o seu contrato social quem você quiser. Mas é dor de cabeça. É dor de cabeça e não é, digamos, moral você fazer isso. Não é uma coisa que não se fala, cada um segue a sua orientação. Mas se a pessoa é seu funcionário, trate ele como um funcionário. Se você quer alguém para o seu contrato social para te agregar algum valor, trazer alguma experiência, que seja de mão de obra, de expertise naquele ramo, ou que seja mesmo financeiro, traga, sim. Traga essa pessoa para o seu contrato social. Mas trazer alguém para o seu contrato social para burlar a legislação trabalhista não é o orientado e, consequentemente, é certo que no futuro o seu gasto será muito maior. Você pensa numa economia a princípio, mas depois você tem um gasto muito maior. Com certeza. E quando você tem o funcionário, você traz alguém, aí não é funcionário, né? Você não. Traz alguém para o seu contrato social, se houver o desligamento,
você tem uma série de coisas a fazer, né? Vários passos aí. Você tem que abrir, se a empresa teve lucro, quanto a pessoa tem direito a isso, né? Sim. Quando você vai encerrar uma sociedade, não encerrar a empresa, encerrar a sociedade com o seu sócio, você vai fazer uma apuração de haveres. Normalmente, se essa dissolução de sociedade não é amigável, isso vai para o judiciário com uma ação de apuração de haveres. Vai abrir todos os seus livros, fazer todo o seu crédito, todo o seu débito, todos os apontamentos, entender e avaliar quanto vale a sua empresa hoje. Qual que é o número de cotas que essa pessoa adquiriu no início da sua sociedade. Quanto ela vale hoje, como que você vai pagar essa pessoa, comprar a saída dela, entre aspas. E no contrato social feito lá atrás pelo contador, com análise do advogado, já tem uma cláusula orientando, no caso de saída de qualquer sócio, quais são as possibilidades. Ele saiu, quem vem para a sociedade, qual que é o prazo que você tem para trazer alguém para a sociedade, para não ficar um sócio único, no caso, óbvio, pensando em 2 sócios. Então, todas essas regras estão lá no contrato social, feito pelo contador, orientado com o advogado e tudo mais. Mas hoje é possível ter empresa, antigamente precisava ter sócio, né? Já faz algum tempo que para a maioria das empresas não precisa ter, nem sei se tem alguma que tem que ter sociedade ainda, mas é exatamente para não acontecer isso, né? Exato. Se colocava qualquer pessoa lá. Trazer alguém por trazer para burlar risco, para burlar a legislação trabalhista ou só para, enfim, por qualquer motivo, não é o ideal. Traga alguém para a sociedade que vai agregar algum valor na sua empresa, no seu negócio. E sim, você tem a possibilidade das EIRELIs, que são empresas individuais, mas existe um teto de recebimento dessas empresas que limita o empreendedor. Aliás, então, existem existem algumas limitações, qual que é o seu faturamento. Então, todas essas questões serão analisadas lá quando você decidir fazer o contrato social com o contador, com o auxílio de uma equipe toda multidisciplinar para orientar ele. Então, todas essas questões, você pode sim, mas você se encaixa nos requisitos da lei? Essa é a pergunta que vai ser analisada lá naquele momento de análise do contrato. Vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, essa questão de se é MEI, se é EIRELI, e como é que finaliza ali, né? Que tipo de empresa é essa? Você tem teto de recebimento, de lucro, né? Enfim. Você pode ir crescendo, mudando? É possível fazer isso? Dá dor de cabeça? Você já aposta no que é mais alto ou o ideal é ir devagarzinho mesmo? Porque de acordo com o que você escolheu, é o que você paga na nota fiscal também, né? Explica um pouquinho pra gente. Claro. As empresas, hoje você está nessa situação, a sua situação atual hoje, você tem X de faturamento, você tem X de empregados, é assim que você está coordenando. Essa situação de faturamento mudou, o número de empregados mudou, você quer negociar com algum outro tipo de empresa, você vai fazendo essa alteração no seu contrato social, não existe impedimento nenhum disso. O que se orienta é que você não permaneça no enquadramento se essa não é a sua realidade de fato, porque, consequentemente, você terá problemas com o pagamento de impostos futuro e eles serão cobrados em algum momento. Então, previna-se. Mudou a sua situação de fato, adeque o contrato social a essa nova realidade. Converse sempre com os profissionais da sua equipe que te orientam nas questões de contabilidade, nas questões jurídicas e entenda qual que é a necessidade, qual que é o momento correto para alteração do seu contrato social e sempre levando junto, na verdade, o seu contrato social com a sua realidade de fato, para evitar gastos futuros e qualquer eventual prejuízo. Doutor, olha só, a gente falou sobre essa questão de ter o funcionário, de estratégias. Você consideraria que a estratégia da terceirização é uma boa nesse início do negócio ou vale a pena planejar um pouquinho mais, esperar, abrir a empresa, mas aguardar um pouquinho se tiver condição, né? E fazer o primeiro contrato mesmo trabalhista, sem precisar terceirizar? Denise, qualquer uma das opções são sempre bem-vindas de acordo com o planejamento do empresário. Dependendo do planejamento financeiro dele, vale a pena ele esperar, aguardar esse plano por um tempinho, 1 mês, 2 meses, depois voltar e fazer a contratação de funcionários.
o ramo dele vai influenciar nessa decisão também, dependendo da quantidade de funcionários que ele precisa, da quantidade de mão de obra, do tempo dessa mão de obra, vai influenciar nessa decisão também. Então, o planejamento é ideal, ele vai analisar de acordo com as atividades que que esses funcionários ou terceirizados irão desenvolver, se é viável e se ele atende os requisitos da terceirização ou se é só um funcionário CLT. Então, primeiro, ele vai ver se ele tem fundos financeiros suficientes para isso, independente de seja a CLT ou se for terceirizado, independente. Qualquer um deles, ele precisa fazer o planejamento de curto, médio e longo prazo e saber se ele vai conseguir sustentar esse gasto nesse período e qual será o retorno dele. Então, ele leva em consideração essas duas coisas, a situação financeira dele, a atividade que ele vai desenvolver e a necessidade da mão de obra. Qual é a mão de obra que ele necessita nesse instante? Perfeito. Essa pesquisa, então, quem são os concorrentes, que preço tem o produto dos concorrentes ou o serviço dos concorrentes, o advogado ajuda a fazer? Quem é que está dando essa assessoria para esse novo empresário? O advogado pode orientar, porque ele é especialista naquele ramo. Se é a praia dele, né? Ele conhece, então com certeza ele tem boas informações, boas dicas, bons insights para passar para o novo empresário, para o novo empreendedor. O ideal é que ele contrate, procure uma equipe especializada naquele mercado para trazer essa orientação. Mas qualquer especialista, qualquer profissional, mesmo que seja de outros ramos, que atuem no segmento dele, consegue trazer boas orientações para ele, porque já conheceu outras empresas, já viveu o início, o meio, claro, o encerramento de outras empresas, então sempre terá boas indicações, boas dicas, boas orientações para passar. E aí o advogado dessa área, você vai ganhando uma experiência até com as outras histórias, né? Então as histórias vão repetindo e de repente não terminaram bem. Se você tem um profissional ao seu lado, ele fala, olha, peraí, vamos rever? O que você acha de parar um pouco, rever, né? Reorganizar? Porque ao longo da vida de uma empresa, é possível você fazer essa reorganização sempre, né? Aliás, acho que é sempre bem-vindo parar e rever, né? Estamos no caminho certo ou não estamos? Tem algo para ajustar, inclusive da questão jurídica. Exatamente, porque normalmente nós sempre orientamos e falamos com os nossos clientes. Faça um planejamento de pequeno, médio e longo prazo. Sempre volta, reanalisa o que aconteceu e voltando, pensando no planejamento jurídico, ele quando é feito preventivamente, antes da abertura da empresa, você já vai analisar essas questões. O que está acontecendo nesse ramo? Qual que é a vida útil das empresas, normalmente os meus concorrentes, igual você mencionou. Então, nesse planejamento preventivo, antes da abertura, ele já vai analisar essas situações. E se já iniciou as suas atividades, é no planejamento também que ele vai trazer esses pontos e medir o que isso pode refletir na minha empresa. Sim, já conhecemos outras empresas que abriu, testou dessa forma, não funcionou, se adaptou ao mercado e sim, estão faturando, crescendo, abrindo filiais e tudo mais. E tem os casos contrários também. Então, numa nova assessoria, numa nova consultoria, nós já trazemos essa experiência também para esse novo empreendedor. Olha, aconteceu isso, obviamente respeitando o sigilo das informações, claro, mas trazendo as condições em que o mercado estava, as condições que o empreendedor tinha naquele momento, quais foram as atitudes dele, quais foram os planejamentos. Então, a gente consegue trazer o que aconteceu em outros casos para o novo empreendedor também. E isso como se diz, o conhecimento e sabendo o resultado, você se antecipa. Então, voltamos novamente no planejamento. Exatamente. Fala um pouquinho da lei de proteção de dados. Muitas empresas trabalham com dados sigilosos dos clientes, né? Tem algo aí regendo nessa questão, vigorando? Sim, até o momento nós temos algum apontamento da legislação, mas não era nada específico como é em outros países. E a partir do ano que vem nós teremos sim uma lei específica de proteção de dados. Então, todas as empresas que lidam com informações pessoais, informações capazes de identificar uma pessoa, o que quer dizer isso? O meu nome não me identifica, mas o meu RG me identifica. O meu CPF é individual. Então, são esses dados que essa nova lei
está visando. Uma empresa que faz a segurança de um prédio, quando ela pega os nossos dados, o nosso RG na entrada de um prédio, é só um cadastro para subir para ir no meu dentista. Mas o que ela está fazendo com esses dados? Quais foram as medidas que ela tomou para proteger esses dados? Então, antes, obviamente, se acontecesse uma violação desses dados, judicialmente as pessoas são ressarcidas, elas são reavidas, as empresas são orientadas e até fortemente indicadas a fazerem mudanças para proteção. Mas agora nós teremos uma legislação específica que já traz prazos, multas e multas altas. Então, qualquer empresa, desde que aquela que faz o seu cadastramento na entrada de um prédio até aquela empresa que lida essencialmente com coleta de dados, ela terá uma responsabilidade maior. Então, as empresas precisam se atentar a isso, de qualquer forma, adaptando os procedimentos que já existem, trazendo os novos procedimentos. Então, revendo o plano, até agora ela tinha um plano, um procedimento, um processo para cuidar desses dados. A partir de agora, ela tem como base essa nova legislação. Então, sempre sim, analisando o seu plano e se adaptando à nova realidade. Eu vou me preparar para dar um recado. Enquanto eu chego até lá, comenta um pouquinho para a gente dos cuidados também com a parte tributária, porque eu sei que a gente tem também advogados especialistas nessa área e que você não precisa, de repente, ter esse profissional trabalhando para você, mas havendo uma dúvida ou uma questão, o próprio consultor ou advogado aí da sua empresa pode ele mesmo consultar o colega para ajudar nessa questão. E as dívidas tributárias, você pode perder tudo, né? Porque explica um pouquinho para a gente. Claro. O tributário, o direito tributário para as empresas é tão importante quanto o direito trabalhista, o direito contratual. Ele sim deve fazer parte desse planejamento, tanto preventivo quanto no momento que a empresa já existe, já está estruturada, pensando numa reestruturação. Como a Denise falou, existem alguns casos em que a pessoa pode ter uma grande perda financeira porque não se atentou lá no início, na abertura da empresa ou no decorrer da existência dela, as questões tributárias. Existem algumas multas, alguns riscos que as empresas precisam se atentar. Então, juntamente com toda a outra legislação, todo o restante da legislação, na verdade, o tributário também é muito importante. E sim, quando a gente pensa numa equipe, vou contratar alguém, um advogado para me auxiliar, nem sempre aquele profissional direto, ele vai te atender em todas as questões, mas com certeza, sem sombra de dúvida, tem toda uma equipe junto com ele preparada para te auxiliar na questão tributária, na contratual, na trabalhista, na proteção de marcas. Então, o tributário sim vem junto nesse planejamento, tanto no preventivo, antes da abertura da empresa, quanto no decorrer dela durante os anos de existência, com foco, obviamente, sempre em manter ela saudável. Vamos para o intervalo? No próximo bloco tem mais bate-papo e, claro, eu estou esperando você. Até já. Nós estamos de volta. Hoje Consulta ao Doutor tem tema jurídico. Planejamento jurídico é o tema de hoje. Aproveita a oportunidade para fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Também pelo facebook.com/consulta ao doutor, facebook.com/Denise Luque, no Instagram @Denise Luque. Doutora Adriana Camilo é advogada e explica tudo para nós acerca desse tema. Eu acredito que a gente já tenha falado bastante sobre a questão empresarial. Nesse bloco eu vou partir para regime de bens, casamento, né? Porque as pessoas não imaginam e não pensam no casamento muitas vezes como um contrato, mas é como a questão jurídica, o direito encara o casamento, é como um contrato. Já a doutora vai explicar para nós. Antes de retomar a nossa entrevista, eu vou convidar a dona Eliana para nos dar aquela dica que a gente aguarda todo dia do Shopping do Povo. Olá, Denise e todos vocês que estão acompanhando o programa Consulta ao Doutor. Chegou o momento da dica especial aqui do Shopping do Povo. Hoje eu estou aqui com um livro que, como vocês podem ver, cabe na palma da minha mão, mas que traz uma mensagem poderosa que pode mudar a sua vida. Este livro é do nosso querido missionário R.R. Soares, que diz:
a sua saúde depende do que você fala. Então, o que você tem dito pode trazer a vitória para a sua vida. A Bíblia diz que a vida e a morte está no poder da língua. Isto e muito mais você vai aprender com esta leitura. Este livro custa menos de R$10, mas o conteúdo vai te enriquecer e te abençoar. Este livro está aqui no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do metrô. Mas você também pode adquirir pelo nosso Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100 ou no nosso site spovo.com.br. E é isso aí, Denise, essa foi a nossa dica de hoje. Muito obrigada, dona Eliana. Adoro suas dicas todos os dias aqui no Consulta ao Doutor. Volto para o nosso bate-papo. Muito hoje se fala em planejamento patrimonial, né? Planejamento sucessório, e isso já é uma parte do meio, né? É o bonde andando já. Que tudo isso inicia lá atrás, pode ter iniciado já no casamento, antes às vezes. Queria que você explicasse pra gente, o casamento. Muita gente nem imagina isso. É um contrato assinado? Quando a gente casa, a gente assina um contrato, ainda que a gente não imagine que é um contrato? Exatamente, nós temos toda a ideia do casamento, é lindo, maravilhoso, é um sonho para muitas pessoas, mas sim, legalmente o casamento é um contrato. Perante um juiz, vamos lá, assinamos, é um contrato na prática. Nós podemos fazer um paralelo entre a pessoa física e as empresas. Com a pessoa física, nós temos o planejamento sucessório e para as empresas, o societário. Né? Então, a gente pensa, é um paralelo fino, mas é possível fazer. O planejamento sucessório patrimonial para as pessoas físicas, eles podem ter sim respaldo e também até refletir no patrimônio da empresa e vice-versa. Como você falou no início, quando nós começamos, às vezes as pessoas iniciam e não conseguem separar as contas da pessoa física com as contas da pessoa jurídica, misturando o patrimônio. Quando for fazer essa separação de patrimônio, é trabalhoso. Então, vamos fazer um planejamento anterior para deixar esse patrimônio separado. E começa com o casamento. Para aqueles que ainda não são casados, vou me casar? Qual vai ser o meu regime de bem? O meu negócio, ele tem um alto risco? É seguro eu juntar o meu patrimônio com o patrimônio do meu futuro cônjuge? São questões que são levantadas nesse momento. E pensando até só mesmo na pessoa física, sem envolver a pessoa jurídica, futuramente, numa futura dissolução. Obviamente que não é o planejamento de todo mundo, mas pode vir a acontecer. Se você já faz um planejamento patrimonial antes, começando lá com o pacto antinupcial, você evita algumas questões no futuro. Então, para a empresa, para as pessoas físicas, na realidade, começa com o pacto antinupcial, que é antes do casamento. Se você vai se casar e não escolhe o seu regime de bens, será aplicado o legal, que é a comunhão parcial de bens. Se você faz um pacto antinupcial, você traz algumas questões, o que foi acordado entre você e seu futuro esposo, sua futura esposa, para esse pacto. Na hora que for dissolver ou qualquer outra coisa acontecer, um falecimento, por exemplo, você já tem algumas coisas definidas. Com o testamento também, trazemos essa possibilidade para o casamento. Acho legal isso que você tem falado, porque quando se pensa na questão do casamento como contrato, as pessoas falam, não vai me preocupar com isso. Afinal, ninguém casa imaginando num divórcio. Não é só no divórcio que acontece, que é necessário ter pensado como um contrato. Também com a morte, que é uma coisa que vai acontecer, é a certeza que nós temos, né? Exatamente. Vai acontecer. Então, e quando isso acontecer, você precisa saber o que fazer. O que ficou combinado lá atrás, né? Quem que faz parte agora? Quem são os herdeiros, né? Você tem os herdeiros obrigatórios, a doutora vai explicar aqui também um pouquinho pra gente. Você tem as diferenças e daí saber a participação, inclusive do cônjuge, né? Então é algo que a gente já pensa antes, por isso é importante, não tá ligado ao divórcio, tá ligado a algo que é natural, que é a morte, né? Sim, e é um planejamento, você não pode atrelar um contrato, essa organização, à medida de amor, de relação entre as pessoas, são coisas
diferentes. É até um ato de cuidado você se precaver antes, porque no momento de necessidade, na falta de outro, as pessoas, elas estão numa situação difícil, não é? Elas não estão preparadas para isso, ninguém se prepara para esse momento. E tem prazo para abrir inventário, Exato, né? Então a gente não consegue imaginar numa situação de dor, você tem que pensar na parte jurídica. Exato, se você não abre o inventário dentro de 60 dias, que é o prazo legal, você vai pagar multa por isso. E se você tem um bem que você quer destinar a uma instituição de caridade ou quer destinar a um filho específico, faça o testamento, já deixa isso claro e sem sombra de dúvida para os futuros herdeiros. Como você falou, sim, nós temos, a legislação nos diz que a herança, o patrimônio de quem ainda é vivo, ele pode dispor até de 50% desse patrimônio no caso de fazer um testamento. Então, você já decidiu para quem você vai destinar os seus bens, qual será o futuro dos seus bens? Você tem uma coleção, quer destinar ela para alguém da família que você sabe que também tem... Dá esse valor e vai cuidar, né? Exatamente. Então, você já destina isso no testamento, para evitar que seja dividido em partes iguais para os herdeiros necessários ou vá para um herdeiro que não tem interesse. Ou se perca no meio do caminho, né? Porque às vezes algo que tem muita importância para você, na sua falta para o outro, não faz sentido nenhum, né? E é no testamento que você vai deixar isso claro. Se você não deixa registrado, é muito difícil que isso aconteça. Infelizmente, como se diz, é o fato, você não estará aqui para exercer a sua vontade. Como você vai exercer essa vontade? Com um testamento, um pacto, qualquer documento que você fez anterior à sua morte. Então, Como é importante se precaver. O testamento? Porque tem várias maneiras de se fazer um testamento, né? Sim. O mais comum, que a gente normalmente tem mais contato, é o testamento feito no cartório de notas. A pessoa vai até o cartório de notas, é lavrada uma escritura pelo tabelião, determinando todas as condições que essa pessoa prevê, desde que não seja nada ilegal. Tá? Você não pode colocar nada ilegal nessa escritura. Assina e fica arquivado no cartório e você com uma cópia. Você pode fazer um testamento lacrado, mesmo em cartório, que só... que não fica uma cópia no cartório? Fica. Fica sempre? Fica lacrada no cartório, literalmente, com um selo. É lindo de se ver. A gente não imagina. Ninguém viola aquilo, Exatamente. Né? Só será aberto após a sua morte. Tá, aí você fez um testamento desse, aí tudo mudou. Aí você... De repente fala, não, peraí, aquela coleção agora eu vou deixar para tal pessoa. Não tem problema. Você pode desfazer e fazer outro. Não tem problema. Você volta no cartório ou vai em outro, não tem necessidade que seja naquele mesmo tabelionato e faz um novo testamento. O que se pressupõe? Que o testamento mais novo revoga o anterior. E você pode colocar especificamente que está revogando ou fazer uma nova escritura revogando o seu testamento anterior. Temos também outras formas de testamento, digamos, para os militares, por exemplo, que estão em dificuldade, sob ataque, sabe que não tem condições, são os testamentos marítimos. Ele declara para o capitão, seja de qual for a força que ele esteja, as últimas vontades dele. Esse é um tipo de testamento também. É um testamento Nesse caso é verbal. E ele pode, o capitão tem como lavrar esse testamento, né, dependendo das condições. É uma espécie de testamento também. Tem os codicilos, que você declara a sua vontade. Na hora que a gente vai lavrar o inventário, se pergunta para as pessoas, você tem notícia de que ele deixou alguma disposição de última vontade, que ele falou o que ele queria que acontecesse? De repente ele deixou anotado lá, ele mesmo fez o testamento. Você pode procurar um advogado e fazer um testamento particular. Até agora nós falamos do público, mas tem a possibilidade do particular também. Aquele que é mais antigo, que a gente imagina, que a pessoa guarda ali na gaveta, talvez alguém que deixou um testamento. Sim. Isso também vale. É válido. Porque é mais difícil de você provar que ele existe, né? Exatamente. Se a pessoa que testemunhou ali não tiver também. O público, ele fica registrado no cartório e tem um órgão onde todos esses testamentos, os testamentos de todo o Brasil, ficam registrados nesse órgão. A pessoa faleceu, a gente pede uma certidão negativa de testamento. Perfeito. Então, a gente fica sabendo onde está registrado esse testamento. E para fazer qualquer inventário, seja judicial ou extrajudicial, essa certidão é um requisito obrigatório, é um item obrigatório.
para saber se a pessoa deu notícia ou não desse testamento. Se ele é particular, a gente encontra aí uma pequena dificuldade, porque se ele não deixou registrado em local nenhum, não contou nem para um familiar que naquele momento de lavratura o escrevente vai perguntar ou será informado no juízo que ele não deixou nenhum testamento, não tem como saber. Ele pode se perder essa vontade que ele tinha para aquela coleção ou para uma casa, para um determinado filho. Isso pode se perder. Então, o público é mais seguro nessa questão. É claro que a pessoa pode manifestar essa vontade verbalmente para a família e a família fazer valer a vontade da pessoa quando ela se for, Sim, né? pode gravar um vídeo, é válido também, à disposição da última vontade da pessoa. Existem algumas formas. O importante é que se você quer algo diferente do que determina a lei, daquela divisão legal, você deixa ela expressa. Então, é possível você contemplar aí a ajuda de alguém, né? Alguém que foi muito importante na sua vida, um cuidador, um enfermeiro, um primo, um tio mais distante, alguém que é um parente por consideração, né? Sim. Ou aquele filho do coração, alguém que você ajudou a criar, enfim. É possível privilegiar desde que você não atrapalhe o direito dos outros. Sim, você resguardando, ou melhor dizendo, você não lesando os herdeiros necessários, respeitando o que a legislação diz, que 50% dos seus bens são dos seus herdeiros necessários, que podem ser, de acordo com cada situação, o pai ou o filho, o primo, a gente já vai para uma outra geração. Então, você para sempre no primeiro que aparece, é isso? Sim. Tem filhos? Filhos. Filhos. E o cônjuge? O cônjuge também, que é meieiro, o cônjuge. Se você não tem filhos, mas você tem ascendentes, que são os pais, os pais então, que irão receber, têm a preferência. Se não tem filhos, você parte para cima. Isso. Se você não tem pais também, aí vamos para os colaterais. Se você não tem os primeiros, que são os filhos, e os ascendentes, que são os pais, os avós, vai voltando na linha. Tá? Enquanto tiver alguém vivo, ele é o preferencial, digamos assim. Então, se você não tem nem descendente direto, nem ascendente direto, vamos para os colaterais. Que aí que vamos pensar em tios, em primos, e assim vai continuando a linha sucessória, até encontrar alguém. Se essa pessoa não tem nenhum tipo de parente, esse patrimônio vai para o ente público. Aí o ente público dá uma destinação para esse patrimônio. Perfeito. É possível, nosso tempo está acabando, não vai dar tempo de a gente falar tudo, mas é possível alugar a casa que está dentro de um inventário? Recebi pergunta. Sim, é possível. Desde que você coloque no contrato a existência desse inventário, esse andamento, que ao final ele terá outros proprietários e se ele... porque a pessoa pode continuar dentro da casa morando como inquilino. Pode. E a casa já pertencendo a outra pessoa. Sim, isso já aconteceu. Você recebe o aluguel, divide entre os inquilinos, se estiver todos os proprietários, os herdeiros, se estiverem todos de acordo. Se não, faz um depósito judicial. Aí, ao final do inventário, partilha esse fruto do bem. Agora, ao mesmo tempo que você tem aí um ganho, né? Você tem um ganho com esse imóvel que está dentro do inventário, ainda não passou para o nome dos herdeiros, né? Então, enfim, você também tem gastos com isso. Sim. E aí, se você não vai dividir esse valor para todos, você está deixando... Quem é que vai dispor do dinheiro para o IPTU, por exemplo? Por exemplo, se for um valor muito alto e esse inventário é um inventário difícil, tem muitos bens, vezes, né? Herdeiros não estão de acordo, sabemos que não será uma coisa rápida, o juiz pode determinar a liberação de valor de uma conta para pagar esses débitos. Ele pode, talvez, a pedido dos advogados e dos herdeiros, autorizar a venda de um bem para pagar esses débitos. Lembrando sempre, são débitos, são valores altos. Esse inventário vai demorar muito, tem muitos empecilhos para que ele se encerre, então é tudo considerado. Não fica sem uma solução, só tem que considerar alguns requisitos. Deveria sempre haver um bom senso e entendimento desses herdeiros, né? Porque aí você pode receber o aluguel e já partilhar para quem tem direito. Exato. E da mesma forma, na hora de
pagar o IPTU, por exemplo, Cada um paga a sua cota. Paga a cota aqui. Então, a conversa, o amigável, é sempre o melhor meio. Sensacional, né? É sempre o melhor meio. Mas se nem isso sempre acontece. não é. É um momento muito difícil para a família e normalmente ele fica ainda mais complicado por causa de desentendimentos. Mas para evitar que fique uma situação sem solução e não acaba nunca, nós temos o judiciário para ajudar. Então, se tem uma situação que os herdeiros não chegam em um acordo, o juiz é quem vai decidir. Perfeito. Aí também você depende, né? O juiz é um ser humano. Sim. E aí ele tem a sua interpretação, o seu entendimento e ele bate Ele uma vai queda. avaliar todas as provas apresentadas pelos herdeiros no processo, vai avaliar a legislação, toda a jurisprudência sobre aquele caso e apresentar uma decisão. Perfeito. Caso os herdeiros realmente não estejam de acordo. Exato. Doutora, nosso tempo acabou. Deixa eu passar os contatos. www.costaecamilo.com.br, costaecamilo.com.br. Tem 2 telefones, você quer entrar em contato. 0 operadora 11 2450 7388, 2450 7388 e também o celular que é 11 96632 8024, 96632 8024 e o e-mail contato@costaecamilo.com.br. Doutora, adorei te receber aqui, aprendi bastante, volte outras vezes. Fico muito feliz pelo convite, adorei te conhecer. Obrigada, viu, doutora? Você que adora acompanhar o Consulta ao Doutor, o programa fica disponível para você na plataforma do YouTube, que é mais uma maneira de você nos assistir ao vivo, de maneira simultânea e também a hora que você quiser, com a nossa biblioteca lá que já está à disposição. Fiquem com Deus, até amanhã. Tchau!